A Terra funciona como um organismo vivo. Não é, mas funciona como tal. Têm ocorrido alterações nos ecossistemas do planeta. Algumas espécies desapareceram e outras terão até prosperado. A natureza extingue certas espécies e nós aceitamos isso. Mas será que aceitaremos esse facto relativamente à sociedade humana? De uma perspectiva científica, não podemos dizer que existe um limite específico a partir do qual se tornam perigosas as alterações climáticas. Se forçarmos os sistemas climáticos para áreas há muito não atingidas, vamos deparar-nos com muitas surpresas. O que vemos agora é uma alteração muito mais rápida do que quaisquer outras no passado. E é isso que a torna assustadora. A alteração climática é uma maior frequência e intensidade dos eventos extremos. Isso significa que vamos ter mais secas, mais furacões, mais tempestades, mais episódios de precipitação intensa que desestabilizam comunidades em países ricos e pobres. Estamos na Baixa de Nova Orleans e olhe só para isto. É muito difícil fazer a ligação de um evento isolado às alterações climáticas provocadas pelo ser humano. Mas se analisarmos a tendência, vemos que as previsões estão a ser ultrapassadas pelos acontecimentos atuais. Há um aumento na frequência e intensidade de um grande número de eventos extremos. Nunca poderemos dizer com exatidão: este furacão foi provocado pelo aquecimento global. Não podemos. Mas, se atendermos à tendência que esses fenómenos extremos são cada vez mais frequentes, poderemos dizer então, de forma credível, talvez seja provocado pelo aquecimento global. É mais do que evidente que o ser humano está a alterar o clima e que vai alterá-lo muito mais no futuro. Está comprovado que algumas flutuações climáticas são causadas por erupções vulcânicas e influência solar. Mas o grosso das atuais alterações climáticas é provocado por nós. E vamos provocar muito mais. Fizemos o sistema climático transpor os limites onde se enquadrou nos últimos milhares de anos. É mais do que evidente que estamos a aumentar a quantidade de gases de estufa na atmosfera. É mais do que evidente que o clima já aqueceu devido a esses gases. E é mais do que evidente que vai continuar a aquecer. É um facto cientificamente provado. Mais que 3.000 cientistas trabalham para o IPCC. E provaram, claramente, no relatório da terceira avaliação, que as emissões de gases de estufa, provocadas pelo ser humano, estão a causar alterações climáticas.
O IPCC foi criado em 1988 pela WMO, Organização Meteorológica Mundial, e pelo Programa Ambiental das Nações Unidas. É um organismo intergovernamental cuja principal tarefa é levar a cabo avaliações abrangentes sobre alterações climáticas. Tudo o que fazemos é revisto cuidadosamente por peritos e governos e é um processo muito transparente. Mobilizamos milhares de cientistas e peritos de todo o mundo e asseguramos também uma distribuição geográfica. Apesar de muitas incertezas, existe uma grande certeza que a Terra vai aquecer até níveis significativos. Não sabemos exatamente quanto irá aquecer, mas estamos bastante convictos que vai aquecer muito acima dos níveis pré-industriais. Até agora vive-se um aumento. Sentimos uma subida de temperatura entre 0,7 e 0,8 graus em comparação com os níveis pré-industriais. Ou seja, há cerca de 200 anos e por aí fora. Mas vamos assistir a uma subida muito maior. É como a febre. Temos um sistema bastante estável. O nosso corpo está habituado a uma temperatura estável. Mas, por exemplo, nos oceanos polares, os organismos que lá vivem, toda a cadeia alimentar está habituada a um determinado valor de pH nas águas do mar e daí o sistema lá existente ser bastante estável. Se aumentarmos a temperatura em 2 graus, é como quando temos 39 graus de febre. Não sabemos quanto é que a temperatura vai aumentar, mas estamos cientes de que em diferentes partes do mundo a temperatura aumentará em diferentes níveis. A nossa previsão para o século XXI é que a temperatura média aumentará entre 1,4 e 5,8 graus centígrados. Daí que, mesmo considerando o valor mínimo, 1,4 graus centígrados, mais os 0,6 graus centígrados que já aumentou no século XX, isto significaria que teríamos um aumento de temperatura de 2 graus centígrados até ao final do século. A previsão é de 6 graus centígrados até ao final deste século, o que é um aumento colossal. A Terra não tem temperaturas dessas há milhões de anos. Já tivemos o que os cientistas chamam 3 grandes extinções. A extinção dos dinossauros é a mais conhecida, mas ocorreram 2 outros eventos semelhantes. E muitos cientistas dizem estarmos a entrar na 4ª grande extinção devido à ação humana. Se analisarmos as causas do aquecimento global atual, temos de distinguir 2 áreas. Por um lado, as influências naturais e, por outro, as influências do ser humano. Os vulcões e as oscilações da intensidade da radiação solar têm alguma influência no clima. Mas o grosso das influências é antropológico e deve-se principalmente ao uso de combustíveis fósseis, que provoca a emissão de CO2 para a atmosfera e aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, que, por sua vez, bloqueiam as radiações refletidas. O efeito estufa é simples. O efeito estufa é apenas um aumento da temperatura. Quando recebe a radiação solar, a atmosfera terrestre reflete parte dessa radiação. Mas, quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, diminui a capacidade da Terra de refletir parte da radiação. Automaticamente,
Isso provoca um aumento da temperatura da própria atmosfera. Existem vários gases. O principal é o CO2, é o mais importante. Mas também há na atmosfera outros gases em menor quantidade que até são mais eficazes na absorção do calor, tais como o metano, o óxido nítrico. E também existem gases fabricados pelo ser humano, como os CFC, os responsáveis pela destruição da camada de ozono. Mas os dois mais importantes são o CO2 e o metano. São esses que o protocolo de Kyoto visa combater. 78 partes por milhão. Atualmente aumentamos isso para 380 ppm. E vamos assistir a um aumento muito maior, porque não vamos cessar todas as emissões amanhã. As previsões para 2100 situam-se entre 550 e 1000 ppm. Estamos a entrar num mundo completamente diferente no que diz respeito às concentrações de CO2. Os níveis atuais de concentração de CO2 já não se faziam sentir há centenas de milhares de anos. Não sabemos o que vai acontecer. Por isso, temos de ser muito cuidadosos. As alterações climáticas são uma realidade muito séria e temos de tomar medidas urgentes para combatê-las. Durante 4 anos, de 2001 a 2004, realizámos um estudo na Europa, no qual obtivemos alguns resultados interessantes que não esperávamos. Podemos agora afirmar que as alterações climáticas já estão a afetar a saúde e que temos de agir imediatamente. Sabemos que em 2003 tivemos uma grande onda de calor que provocou 35 mil mortes, somente na população idosa, pessoas com mais de 65 anos. E assistimos a mais de 1000 mortes entre 1995 e 2004 nas 30 principais cheias que tivemos e que afetaram mais de 2 ou 3 milhões de pessoas. E também assistimos a um aumento de doenças com origens em vetores e roedores. Doenças vectoriais são as doenças transmitidas por mosquitos ou pulgas. Assim assistimos ao surgimento de, por exemplo, encefalites por picada de pulga e doença de Lyme, duas doenças fatais na Europa em que tivemos 80 mil casos de lamboreliose transmitida por picada de pulga. E já avançaram mais para norte e para altitudes mais elevadas. O impacto das alterações climáticas na saúde, estimado para o ano de 2000, cifrou-se em cerca de 150 mil mortes atribuíveis às alterações climáticas. E quais são as causas? Definimos a existência de impactos diretos e indiretos. Os impactos diretos estão relacionados, por exemplo, com cheias, ondas de calor, vagas de frio, tempestades de vento. E os efeitos indiretos são os mediados através, por exemplo, de alterações do ecossistema ou em sistemas biológicos que poderão estar a causar a propagação de doenças infecciosas, subnutrição, enxaquecas, desequilíbrios mentais e afins. Não é só um problema do ser humano, mas também dos ecossistemas. O urso polar do Ártico, por exemplo. Dentro de alguns anos, se não nos empenharmos a fundo, talvez o urso polar seja extinto devido à falta de alimento e à falta de gelo. O ser humano também faz parte do ecossistema. Por isso, a perda de um componente do ecossistema poderá provocar perdas para outros componentes do mesmo ecossistema.
Hoje é uma ave, amanhã é um animal qualquer. E no dia seguinte talvez seja o ser humano. A temperatura é apenas um indicador do aquecimento global. Outro é, claro, a relação entre a temperatura e a queda de chuva, a precipitação. Se considerarmos, por exemplo, a zona mediterrânica, o norte e o sudoeste africano, veremos números verdadeiramente assustadores. A temperatura de verão média na zona mediterrânica tem uma previsão de aumento entre 5 e 7 graus centígrados. E, ao mesmo tempo, a precipitação diminuirá 20 a 40%. Menos chuva, mais calor, muito mais evaporação. O que obtemos são condições de seca. O aumento de temperatura adicionará lenha à fogueira. Os fogos florestais vão espalhar-se muito mais depressa, de uma forma muito mais rápida e intensa que em anos passados. O desastre que vimos em Nova Orleans com o furacão Katrina vai repetir-se noutras cidades de todo o mundo. Estão a ocorrer por todo o mundo fenómenos climáticos extremos que não tínhamos visto antes e que ocorrem mais rápido do que nunca. Temperaturas e cheias recorde, cheias, secas, fogos florestais, furacões. Sempre que ocorre um desastre desses, e são cada vez mais frequentes, não há nenhuma forma intelectualmente credível de dizer foi um pico normal de desastres naturais que acabará por esmorecer. Não. É uma tendência. E continuará assim tanto quanto sabemos para o resto das nossas vidas. Já é demasiado tarde, porque parte do aquecimento global é inevitável. Mesmo que cessássemos hoje todas as emissões, continuaria a fazer sentir o aquecimento global. A resposta pode ser encontrada, por exemplo, nas previsões do relatório da terceira avaliação do IPCC, no qual foi claramente estabelecida a provável ocorrência de muito mais fenómenos de precipitação extrema, a provável ocorrência de muitas mais ondas de calor, e também existe a possibilidade de alterações climáticas abruptas. Os cientistas descobriram que a temperatura da Terra, o clima da Terra, é muito suscetível às correntes oceânicas. Há gigantescas correntes oceânicas que se deslocam muito devagar, mas cobrem áreas muito extensas. Na sua maioria, os oceanos fazem parte dessa corrente de água que transporta a água quente das Caraíbas até o Atlântico Norte. Aí essa água desce até ao fundo do Atlântico, faz o caminho inverso, até ao Polo Sul, e volta a dirigir-se para norte até o Oceano Índico. São padrões muito complicados. Quando estas massas de água se deslocam, carregam com elas muita energia, sob a forma de calor, ou em algumas zonas sob a forma de frio, tornando essas zonas mais frias do que seriam naturalmente. Por outras palavras, é a circulação termoalina que aquece a maior parte da Europa. E de acordo com vários estudos, a corrente do Golfo poderá mudar, tal como já mudou no passado pré-histórico. Algumas das oscilações drásticas de temperatura ocorreram em apenas algumas décadas. Pensava-se terem sido provocadas pelo acréscimo de água doce no oceano.
Durante o período de aquecimento, o gelo derreteu. A água doce jorrou para o oceano e alterou a corrente oceânica. Um estudo recente sugere que a corrente do Golfo perdeu vigor nos últimos 50 anos. Esse mesmo processo poderá ocorrer atualmente se o CO2 vier a aumentar e o degelo se intensificar. A água doce poderá desencadear o surgimento de um clima frio durante um certo tempo. É muito difícil prever a rapidez dessas alterações. Um tal arrefecimento poderá ocorrer dentro de algumas décadas ou, no pior dos casos, dentro de alguns anos. É como o filme O Dia Depois de Amanhã. A forma como o gelo vai reagir ao aquecimento global é um cenário muito complexo. As temperaturas vão aumentar mais no Ártico, por exemplo, do que em latitudes inferiores. Uma menor quantidade de gelo significará menos reflexão solar. Mais calor será absorvido pela superfície terrestre e a temperatura aumentará mais rapidamente. O gelo existente no mar, no Polo Norte, a maior parte do gelo encontra-se no mar, não vai estar lá no verão de 2050. Se não mudarmos os nossos comportamentos, assistiremos a enormes mudanças já nos próximos 50 anos. Uma das certezas é que a longo prazo, digamos 300 a 500 anos, perderemos as calotas de gelo da Groenlândia. O seu degelo já começou. Estamos a aproximar-nos do ponto onde se tornará inevitável o degelo das calotas da Groenlândia. Isso fará subir o nível do mar cerca de 6 metros. Entre 5 e 7 metros, talvez. Isso significa que muitas cidades europeias, e de todo o mundo também, ficarão submersas. A maior parte de Londres ficará inundada, grandes estações da Holanda ficarão inundadas. Começamos já a ver algumas ilhas a debaterem-se com a subida do nível do mar. Os habitantes de Tuvalu não tardarão a ter de abandonar a ilha. Alguns deles já terão mesmo emigrado para a Nova Zelândia. Há um acordo com a Nova Zelândia para acolher a população de Tuvalu. Dado que é um país de baixa implantação, não tardará a desaparecer devido à subida do nível do mar. São principalmente os países e ilhas de baixa implantação e planos que vão sofrer mais com as alterações climáticas. Veremos cidades do tamanho de Dhaka, no Bangladesh, onde habitam dezenas de milhões, na cidade e áreas circundantes, serem palco de enormes catástrofes humanitárias e desalojamentos populacionais. O Bangladesh é composto por 3 deltas. Há 3 grandes deltas fluviais que se unem no Bangladesh, um país muito plano e de baixa implantação, ligeiramente acima do nível do mar. Com os ciclones provenientes da Baía de Bengala a assolarem o Bangladesh sujeito a um nível do mar mais alto, estaríamos perante a iminência de milhões de mortes. A quantidade e intensidade dos ciclones tropicais também está a aumentar. O Japão costumava ter 4 ou 5, ou no máximo menos de 10 tufões por ano. Mas atualmente está na casa das dezenas. Todos os anos é assolado por 15 a 20 tufões. E a situação é idêntica também na Índia e no Bangladesh.
No pior dos cenários, existem previsões de que, por exemplo, a floresta amazónica e as florestas da África Ocidental sejam simplesmente dizimadas. Daqui a 50 anos, se não fizermos nada, iremos dar-nos conta de que cometemos um grande erro. As alterações climáticas são um dos maiores desafios da humanidade neste século. Não só pelo que provocarão, mas também devido às outras variáveis em jogo: crescimento populacional, direitos internacionais da água. As alterações climáticas são uma preocupação de segurança nacional, porque afetam fatores como as cheias, abastecimento de água, desertificação, colheitas. E as temperaturas elevadas podem provocar danos infraestruturais em cabos de eletricidade. Relativamente a estas diferentes questões, é muito importante que os países comecem por entender que as alterações climáticas são muito mais do que uma questão ambiental. Elas têm impacto sobre tudo. É indubitavelmente um problema de segurança internacional. Isso já foi reconhecido pela CIA e pelo Pentágono em vários dos seus documentos. Um relatório do Pentágono sobre alterações climáticas atraiu muito a atenção pública, porque é estranho ver o Pentágono falar sobre questões ambientais e porque as previsões do relatório eram muito assustadoras. Não são previsões sólidas sobre as quais asseguram isto vai acontecer, mas dizem esta é a nossa tendência atual e estes são os impactos que poderão ocorrer. Fala-se muito de guerras pela água, que a água vai acabar e que os países vão entrar em guerra para defender os direitos à água. No norte do Quênia, por exemplo, os conflitos tribais aumentaram dramaticamente devido às secas. Dada a escassez de água, há menos água para as colheitas e para o gado. Isto é apenas um exemplo de impacto local, mas também vão existir conflitos entre países, principalmente à volta de grandes redes fluviais. Grandes rios como o Nilo em África e o Ganges na Ásia percorrem muitos países. Mas penso que o efeito mais evidente, a nível de lutas pela água, será um aumento de conflitos internos. Conflitos entre estados de países, entre cidades e áreas rurais, entre aldeias que precisam de ter acesso à água. Já vimos situações dessas entre estados dos Estados Unidos, entre províncias indianas, entre zonas da China, em Espanha. Creio não haver dúvidas de que as alterações climáticas constituem uma maior ameaça que o terrorismo à sobrevivência da nossa sociedade. Vejam a quantidade de pessoas que são ameaçadas pelo terrorismo. Esses horríveis atentados terroristas que aconteceram nos últimos anos. Morreram alguns milhares de pessoas. Uma grande tragédia, claro. Mas vejam o número de pessoas que morreram em desastres climáticos. 23 mil pessoas morreram em França durante a recente vaga de calor. As 1000 pessoas que morreram devido ao furacão Katrina, os incontáveis milhares que morrem devido à seca e à fome nos países pobres e que nunca são registados em nenhuma estatística oficial. As alterações climáticas já matam muito mais pessoas que o terrorismo e no futuro matarão muito mais pessoas. As alterações climáticas vão aumentar o número de refugiados já existente. Terão de se deslocar para encontrar novas pátrias, para encontrar alimento, para encontrar trabalho. Norman Miles calcula que já existem mais refugiados ambientais que refugiados de guerra e conflitos. E isso é problemático, porque esses refugiados ambientais não são reconhecidos pela ONU. Sempre se disse que a Europa e a América do Norte se tornariam fortalezas virtuais e que terão de erguer enormes muros para deter a imigração de países assolados por alterações climáticas. E a verdade é que já assistimos à edificação desses muros.
Os políticos norte-americanos debatem a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Já existe mesmo um muro virtual, com todas as forças de segurança e patrulhas fronteiriças que tentam impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Muitos países europeus começam a assustar-se com a imigração. Penso que é devido à diferença crescente entre os ricos dos nossos países e os pobres de África, que muitos africanos estão a chegar. Muitos deles veem a riqueza que temos na Europa e querem obter uma parte. Isto já está a acontecer. E as alterações climáticas vão piorar ainda mais. As alterações climáticas são uma das mais sérias ameaças, se não a mais séria, à habitabilidade da Terra. É claramente uma questão de segurança que terá um grande impacto nas relações entre países. E, sobretudo, entre os diferentes povos que enfrentam uma diminuição dos seus já escassos recursos. Creio que algumas sociedades conseguirão adaptar-se. A Europa ou a América, por exemplo, são continentes com muitos recursos a nível monetário, populacional, de conhecimento organizacional e infraestrutural, enfim. Mas países como o Níger e o Burkina Faso, por exemplo, como irão eles adaptar-se? Infelizmente serão os mais afetados pelas alterações climáticas. Há uma coisa que eu quero deixar bem clara. Não há adaptação possível a este tipo de alterações. Temos de evitá-las. E temos de evitá-las reduzindo as emissões de combustíveis fósseis, adotando consumos energéticos mais eficientes e utilizando mais energias renováveis, como a eólica e a solar. Atualmente existe um grande fosso entre a ação política e as necessidades apontadas pelos cientistas. Precisamos de políticas e medidas comuns. Não devemos centrar-nos em políticas e medidas individuais. Tem de ser uma posição de força. O combate às alterações climáticas é uma decisão política e, logo, governamental. O UNFCCC significa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. É um tratado, uma convenção, que foi concebida nos inícios da década de 1990, numa altura de crescente evidência científica que estava a ocorrer um aquecimento global e que a comunidade internacional tinha de tomar medidas contra isso. A UNFCCC é um organismo da ONU, está afiliada à ONU. E pensamos que conferências como esta são o ponto de encontro internacional onde a questão do aquecimento global pode e está a ser resolvida. O protocolo de Kyoto já deu frutos, apesar do corte de 5% nas emissões não parecer lá grande coisa. Sem o protocolo de Kyoto, as emissões teriam subido muito mais nos países que se comprometeram a reduzir as emissões. Os dois principais países industrializados que não assinaram o protocolo de Kyoto são os Estados Unidos e a Austrália. Creio que a seu tempo ambos acabarão por ratificá-lo. É evidente que o presidente Bush não vai ratificá-lo, mas a Austrália poderá mudar. Não nos esqueçamos que os Estados australianos é um sistema federal, tal como nos Estados Unidos, são muito propensos à ratificação do protocolo de Kyoto. Por enquanto, e infelizmente, não existe uma política federal sobre alterações climáticas nos Estados Unidos. Não obstante, apesar da falta de ação federal, e talvez como resposta a isso mesmo, há Estados que assumiram um papel cada vez mais proativo em relação às alterações climáticas.
O furacão Katrina nos Estados Unidos deu provavelmente um dos maiores contributos para a mudança da percepção que a opinião pública americana tem sobre as alterações climáticas. Creio que está mesmo a despertar os americanos para a realidade das alterações climáticas e para o facto de não ser um fenómeno que só afetará outros países. Os Estados Unidos e outros países desenvolvidos vão estar expostos a estas questões. Quais poderiam ser os incentivos? Bem, os Estados Unidos veem, já podem agora ver, que existe um novo instrumento, o comércio de emissões. Estamos a criar atualmente um novo mercado. E é muito estranho para um americano que exista um novo mercado em desenvolvimento no qual não possa participar. Eles questionam como podemos entrar nesse novo mercado. É muito fácil. Ratifiquem o protocolo de Kyoto. É uma coisa muito difícil para os Estados Unidos porque é o país que mais gases de estufa emite. O debate sobre o modelo energético é crucial e estratégico para qualquer país. E é necessário realizá-lo. Estamos a correr contra o tempo. Há prazos a cumprir. Por outras palavras, ao ritmo de crescimento atual, estamos a falar em 20 ou 30 anos como um período de necessidade iminente, durante o qual os cientistas dirão que efeitos teremos de enfrentar. Há muitas coisas que temos de fazer para mitigar o aquecimento global e as nossas emissões de gases de estufa. Os sistemas energéticos a nível elétrico, de transportes, de aquecimento doméstico ou de utilizações industriais são muito ineficientes em todo o mundo. A primeira grande medida é melhorar a eficiência dos nossos sistemas energéticos. A nossa segunda medida é mudar o tipo de tecnologias que usamos para gerar eletricidade. Temos de reduzir o consumo de carvão e talvez deixar de usar petróleo. Creio que o método correto é ter uma política agressiva de utilização conjunta de energias renováveis e nuclear. Não podemos ficar à espera de uma cura milagrosa. Não há uma solução única. Temos de combinar energias. Atualmente, há 3 grandes fontes de energia. Combustíveis fósseis, com 85%, hidráulica e nuclear, ambas com cerca de 8%, e outras energias com 1%. Precisamos de pegar nesse 1% e expandi-lo. Temos de expandir a energia hidráulica, mas é a energia nuclear que pode ser expandida em grande escala. O problema com a energia nuclear, para além das questões por resolver relativamente aos resíduos nucleares e às questões de segurança, é ser muito dispendiosa e poder simplesmente não render. A energia nuclear está dependente de um recurso, que é o urânio. E o urânio é um recurso limitado. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica, os recursos comprovados que atualmente existem no planeta são suficientes para as centrais nucleares já existentes durante apenas mais 68 anos. Há urânio suficiente, especialmente se processarmos o combustível após a primeira utilização e extrairmos os outros 95% de energia do combustível utilizado. Há urânio suficiente para nos lançarmos neste programa e levá-lo avante durante centenas de anos. A indústria nuclear prometeu solucionar o problema dos resíduos, que permanecem perigosos durante milhares de anos. E não queremos que a indústria nuclear encontre uma solução adequada. Segundo uma estatística que fizemos, se toda a eletricidade utilizada por uma pessoa durante um ano inteiro, imaginem só, toda a eletricidade consumida numa casa fosse proveniente apenas de energia nuclear, a quantidade de lixo produzida ao longo de um ano seria do tamanho de uma bola de golfe
Falam muito dos resíduos nucleares, mas esse material sai dos reatores depois de ter sido sujeito à queima do primeiro ciclo e é muito valioso. Cerca de 95% da energia ainda lá está. Não há um único argumento convincente a favor da energia nuclear. As pessoas têm de perceber que há sempre cedências a fazer. Há sempre alguns riscos e problemas em todas as formas de produção de energia. Por alguma razão, a Greenpeace e o restante movimento ambientalista assumem uma política de tolerância zero no que respeita à energia nuclear. Vêem defeitos em tudo e fazem de tudo um caso. Mas isso pode ser feito com qualquer coisa. Ninguém está a morrer devido às centrais nucleares atuais. Desde Chernobyl, claro que foi um desastre. Mas desde 1996 não houve qualquer desastre público. Na indústria nuclear, os trabalhadores não estão a morrer, como acontece nas minas de carvão, por exemplo. É uma indústria muito segura. Quando analisamos os riscos de diferentes tecnologias, a energia nuclear é muito boa a nível de riscos potenciais. Para além disso, não polui o ar, como fazem as minas de carvão, que causam doenças respiratórias, cancro e tudo isso. Está comprovado que as partículas de dióxido de enxofre e outras provenientes das minas de carvão prejudicam a saúde pública. Com a energia nuclear, esse problema não se põe. E a energia nuclear não produz emissões de CO2, nem os consequentes efeitos a nível das alterações climáticas. O meu problema com a posição do movimento ambientalista a política deles de ser contra os reatores nucleares e as centrais hidroelétricas significa que são um grande obstáculo à redução de emissões de CO2, porque não apoiam as alternativas que realmente resultam. Se realmente quisermos reduzir as emissões de CO2 dos combustíveis fósseis, temos de ter um programa agressivo de energia nuclear mais as renováveis. As renováveis poderão até chegar aos 25%. E a nuclear ficar entre os 30% e os 40%. Os combustíveis fósseis baixariam até menos de 50%, talvez 30%, em vez dos 80% atuais. É esse o caminho a seguir. As energias renováveis já estão desenvolvidas. Existe uma indústria de energias renováveis que já emprega milhares de pessoas em todo o mundo. O problema com as renováveis é que, em certos casos, não provaram ser capazes de fazer o que alguns ativistas dizem que elas podem fazer. Este problema não se resolve com moinhos e painéis solares. Podem desempenhar o seu papel, mas será um papel secundário se quisermos mesmo reduzir o grosso das emissões de combustíveis fósseis. Porque a população está a crescer. A China está a crescer, a Índia, o Brasil, o México. Não tardará até que a maior parte dos países desenvolvidos esteja numa fase de crescimento industrial. Se quisermos que esse crescimento tenha lugar com emissões reduzidas de CO2, temos de utilizar novas tecnologias. As energias renováveis dependem da região envolvente. Isso significa que a tecnologia está dependente do recurso local. Por isso não podemos promover apenas uma tecnologia. A energia eólica é a solução certa para locais onde haja muito vento. Há áreas com pouco vento, mas com elevada radiação solar, como por exemplo o Médio Oriente e o deserto do Saara e outras regiões desérticas. E há uma energia que queremos vai arrancar em força, que são as centrais
Outra energia é a solar fotovoltaica, que gera eletricidade e é muito descentralizada. Pode fornecer energia tanto a pequenos relógios como a grandes centrais energéticas. Pode ser instalada no telhado e fornecer energia a uma casa. A biomassa é outro exemplo de uma energia renovável do futuro. As centrais de biomassa podem ser utilizadas em países do Sudeste Asiático ou da América Latina, por exemplo, onde há um vasto setor agrícola e muitos resíduos agrícolas. A energia renovável produzida em grandes centrais hidroelétricas e que requer a construção de grandes barragens não tem qualquer apoio da Greenpeace. Mas apoiamos pequenas e microcentrais hidroelétricas. Há que usar tecnologias específicas para situações específicas. As energias renováveis têm outra vantagem. Não estar dependentes dos mercados de combustíveis fósseis e das importações de energia, pois são uma fonte local que se encontra no solo de um país. Por isso, são boas para o ambiente e para a economia local. E também é boa para a economia do país em causa, porque ficará menos dependente das importações de energia. A energia nuclear acabará por ser uma opção energética a considerar. Ocorreram muitos avanços tecnológicos nessa área que a tornaram muito mais segura nos últimos anos, claro, e provavelmente muito mais económica. Houve uma padronização dos reatores. Nos países envolvidos houve um crescimento considerável a nível da tecnologia nuclear. A Índia e a China têm centrais nucleares e um programa muito ativo de desenvolvimento nuclear. No decorrer deste século, o petróleo vai acabar e o gás natural acabará a seguir. Os países e as empresas que tomarem a iniciativa de mudar as suas fontes energéticas vão beneficiar de um maior nível de competitividade e assegurarão posições de liderança à escala internacional. Creio que as empresas petrolíferas gozam de uma posição ímpar para ajudarem a resolver este problema. As empresas petrolíferas não estão centradas só no negócio do petróleo, estão centradas no negócio do fornecimento de energia. Historicamente, minamos energia de combustíveis fósseis. Mas isto não significa que a energia ficará para sempre assente numa base de combustíveis fósseis. Por vezes, as pessoas pensam que o negócio é parte do problema, mas o negócio é uma grande parte da solução. Quando mudamos de um sistema energético para outro, há sempre um investimento inicial muito elevado. Isso verificou-se quando mudámos do carvão para a nuclear. Agora estamos na fase em que temos de mudar dos combustíveis fósseis para os renováveis. Eu sou otimista. Claro que vivemos num mundo amplamente dominado por formas de governo democráticas. Por isso, se conseguirmos fomentar uma consciencialização pública sobre a realidade científica das alterações climáticas, os líderes e governos também seguirão essa via. As alterações climáticas poderão ter também um grande impacto na nossa civilização se não agirmos contra isso. Mas a humanidade tem a hipótese de fazer algo a esse respeito. A comunidade internacional acabará por enfrentar o problema quando se torne mais óbvio o impacto das alterações climáticas para os decisores e para a opinião pública. A humanidade acabará por reagir, pelo menos depois de levar um abanão. No passado, nós, os cientistas, previmos que ia ser muito mau. Atualmente, já começámos a ver que é realmente mau.
Infelizmente, enquanto humanidade, temos de esperar que nos afete para reagirmos. Estão a ocorrer alterações climáticas provocadas pelo ser humano. É uma ameaça para a humanidade. É uma ameaça para todas as formas de vida.